Fala você que se liga na arquibancada tricolor, está começando mais um De Olho no Adversário, nas horas que antecedem Cruzeiro e São Paulo, Campeonato Brasileiro, Mineirão. Neste domingo a bola vai rolar após uma eliminação aqui em BH do São Paulo Futebol Clube. Estou aqui no meu quarto de hotel, peço desculpas então aqui pelo cenário diferente para vocês. Direto de BH, o São Paulo chegou esta noite por aqui também em BH para essa partida, né? Até uma logística esquisita, né? Tava aqui, viajou de volta e agora volta para BH para enfrentar o Cruzeiro. E para a gente projetar um pouco essa partida, eu tô com um cara muito especial, o Léo Jimenez, né? Que é o meu grande parceiro aqui, que claro, fala muito de Cruzeiro, especialista em então o nosso adversário de amanhã. Cara, prazer ter você aqui, Léo, e claro, falar um pouquinho como que chega esse Cruzeiro no aspecto emocional, como que vocês enxergam essa competição, como que vocês enxergam esse jogo de amanhã contra o São Paulo e, claro, essa eliminação que tivemos aqui em BH contra o maior rival de vocês. Boa noite para você, irmão. Fala, Gabriel. Boa noite. Um abraço aí na torcida do São Paulo que está acompanhando a gente. Então, o Cruzeiro chega com um pouco mais de moral, ganhou do Atlético Goianiense, né, na última rodada, tudo bem, é o lanterna do campeonato, mas um jogo que favoreceu, né, para a torcida lotar o Mineirão, quase 60 mil pessoas, um domingo, 11 horas da manhã. O Cruzeiro precisava dar essa resposta para o torcedor, já tinha 5 jogos que não vencia no Campeonato Brasileiro, e deu essa resposta com o estádio completamente lotado. Agora, o São Paulo, historicamente, em campeonatos brasileiros, né, é uma pedra no sapato do Cruzeiro. O São Paulo é o maior carrasco do Cruzeiro em campeonato brasileiro, todo mundo sabe disso, né? Por aqui todo mundo sempre fala, pode entregar os 6 pontos para o São Paulo todo ano, né? Todo mundo brinca, até a torcida do Cruzeiro mesmo, entre si, brinca disso. Mas é um jogo muito importante, porque o Cruzeiro faz uma campanha acima do esperado. No início do ano, ainda era gestão do Ronaldo, né? Então, todo mundo esperava só uma campanha ligeiramente melhor do que a do ano passado. Mas com o Seabra, ele já tinha sido técnico do Cruzeiro na reta final do ano passado, como interino. Ele foi técnico do Sub-20 do Cruzeiro nos últimos anos, fez um bom trabalho. E aí, depois de testar todos os técnicos de todos os estilos possíveis, o Ronaldo foi lá e trouxe de volta o Seabra, que estava no interior de São Paulo, no Bragantino, o time Sub-23, e faz essa campanha acima do esperado. Então, eu acho que o jogo amanhã contra o São Paulo, né, é muito essa prova de fogo, até onde o Cruzeiro pode chegar no Campeonato Brasileiro. Porque no Morumbi, no primeiro turno, o Cruzeiro estava bem, o São Paulo já tinha feito 1-0, né, mas o Cruzeiro estava bem, próximo do empate ali, o Marlon foi expulso, aí condicionou bastante ao jogo ali, e o Caleri fez o segundo gol, enfim, o São Paulo venceu no primeiro turno. Agora eu acho que é um pouquinho diferente, o Cruzeiro chega um pouco mais pronto emocionalmente, viu, Gabriel? Claro, sobre a escalação desse Cruzeiro para essa partida. O São Paulo a gente projeta que deve ir com um time mais alternativo, porque tem o Botafogo e até o Caleri passou na zona mista ali quinta-feira e falou que perder para o Botafogo praticamente acaba a temporada do São Paulo. Então é o jogo do ano para o São Paulo. Para vocês também, qual que é a expectativa da escalação e dá para esboçar uns 11 iniciais aí também para essa partida de amanhã, Léo? Dá sim, ao contrário do São Paulo, não é o jogo do ano para o Cruzeiro. Assim, eu concordo com o Caleri, sei de tudo que está acontecendo com o São Paulo, mas está longe de ser o jogo do ano para o Cruzeiro. Mesmo assim, porque o Cruzeiro está focado na Copa Sul-Americana, né? Tem um jogo importante também na quinta-feira, no Paraguai. Então, assim, pode ser que o Seabra poupe alguém. Eu não acredito nisso, viu, Gabriel? Eu acho que o Cruzeiro deve ir com força máxima, justamente porque não jogou nos últimos dias, o São Paulo jogou, é uma situação um pouco diferente. Eu acho que não deve fugir muito, não, de Cássio no gol, William na direita, Zé Ivaldo, João Marcelo, e aí na lateral esquerda tem essa dúvida recorrente no lado do Cruzeiro, porque o Marlon foi o titular da posição até o ano passado, mas no meio desse ano o Kaique, que é um jovem da base do Cruzeiro, seleção brasileira sub-20, torcida do Cruzeiro gosta e confia muito nele. Eles estão revezando. A cada jogo, praticamente, joga um. Então, tem essa dúvida. Marlon ou Kaique? No meio-campo, o Wallace, geralmente tem sido titular nos jogos do Campeonato Brasileiro ali, ao lado do Lucas Romero e Matheus Henrique. O Cruzeiro, em alguns jogos, jogou com 3 volantes. O Matheus Henrique, mais espetado pela direita, jogando como um meia pela direita, e não como um volante, apesar de ser um volante
de origem. Aí vem uma dúvida. O Barreal é um cara que é titular absoluto do Cruzeiro, mas ele sofreu uma lesão no pé esquerdo, deve ter um mês mais ou menos, uns 20 dias, e ele jogou no sacrifício contra o Atlético Goianiense nos últimos dias. Não participou dos treinos, então ele é dúvida para o jogo. Se ele tiver 100%, ele vai ser titular, porque é um cara que o Seabra confia muito. Mas aí fica a dúvida, quem vai entrar nessa vaga do Barreal? Eu acredito que seja o Vitinho, que é um jovem da base que a torcida gosta muito, e aí Matheus Pereira e Caio Jorge, porque o Cruzeiro não tem muita opção de frente mais. O Arthur Gomes foi vendido, era um cara de lado de campo. O Dineno, que é o que briga, né, com o Caio Jorge pela titularidade, sofreu uma grave lesão no joelho, nem volta esse ano. Então, eu acho que não deve fugir muito disso, não. Quando a gente esboça esse time, o São Paulo deve vir com um time alternativo, o Cruzeiro com força máxima. É aquela pergunta que é um pouco traiçoeira, a galera não gosta quando a gente faz, mas tem que ser feita. Quais os pontos fracos? Onde você acha que o São Paulo pode vencer esse jogo diante do Cruzeiro? Quais são as fragilidades, então, desses 11 iniciais que você mencionou para o jogo de amanhã, Léo? Então, desde que os reforços do Cruzeiro entraram no time, a expectativa era de que o time melhorasse demais. Em alguns jogos o time piorou. Eu acho que o Seabra ainda não conseguiu achar a formação ideal, até porque, por exemplo, o Wallace chegou com status de titular absoluto, mas não está jogando bem. Então fica uma situação meio incômoda. Como esses caras são medalhões, né, são carimbados, fica difícil de não colocar também, mas eles não estão jogando bem, o Wallace principalmente. Eu acho que um setor que o São Paulo pode apostar muito no jogo é o lado esquerdo de defesa do Cruzeiro. Eu falei aqui que o Marlon e o Kaique têm revezado. Por mais que sejam bons laterais, o Cruzeiro apoia muito com eles também. O Cruzeiro joga muito com os laterais. O William está numa ótima fase. Ele sobe muito também e tal, e marca. Ele é mais regular. O lado esquerdo do Cruzeiro, quando o Marlon joga, o Cruzeiro costuma deixar muitos espaços. E foi por ali que o São Paulo construiu a vitória no primeiro turno. Eu acho que esse é o lado mais frágil do Cruzeiro. Apesar de que o lado esquerdo da defesa mesmo, entre os dois zagueiros, o João Marcelo é mais confiável do que o Zé Ivaldo. Só que na lateral tem esse problema. O Cruzeiro sente mais problemas por ali. E os pontos fortes, onde você acha que esse Cruzeiro pode ganhar o jogo, então, diante do São Paulo, amanhã no Mineirão? Onde que o São Paulino tem que ficar de olho, que vai dar uma canseira, vai dar um trabalho esse time do Cruzeiro, Léo? Então, o Cruzeiro tem dois caras que, se eles jogam bem, o Cruzeiro vai muito bem no jogo. Dificilmente, com esses dois caras em um dia inspirado, o Cruzeiro não vence. Que é o William, justamente que eu tô falando, é meio time, acabou de ser convocado para a seleção brasileira, né? Assim como o Lucas, foi uma das novidades. Ele tá jogando demais, assim, é um cara fundamental, não só no apoio, ele tem feito gols, é o batedor de pênalti do Cruzeiro, então se sair um pênalti, a torcida de São Paulo já pode saber quem vai bater o pênalti é o William, e ele converteu todos até hoje. O Matheus Pereira é o cara diferente do Cruzeiro. Não vive lá sua grande fase na temporada, já teve um momento melhor, mas é um cara que num lampejo, num espaço curto, acha um passe que ninguém espera e o cara vai lá e faz o gol. Então, assim, os dois caras mais perigosos do Cruzeiro hoje, sem dúvida nenhuma, William e Matheus Pereira. E aí, quando a gente fala desse São Paulo que enfrenta esse Cruzeiro, eu sempre peço para nossa galera que participa aqui passar um pouco da sua visão, né? Então, passar um pouco do outro lado, como que você enxerga esse São Paulo? Quais são os pontos que você acha que o São Paulo pode, de fato, dar trabalho para esse Cruzeiro? Como é que você enxerga, embora seja um momento ruim da temporada do São Paulo após uma eliminação, né? Crucial também agora de olho na Copa Libertadores. Como que você enxerga esse jogo do São Paulo e a forma que o adversário do Cruzeiro entrará em campo amanhã, Léo? Então, a distância, assim, eu assisto quase todos os jogos do São Paulo e, enfim, de todo mundo. Todo dia que tá ligado lá na televisão, vou assistindo contra o Atlético, né? Por motivos óbvios, estava secando, mas não... Tava torcendo pro São Paulo, inclusive, mas não deu certo. Eu acho que, assim, o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com a lateral esquerda do São Paulo. Eu sei que o Wellington sobe muito mais do que o Rafinha, até por questão de física mesmo, né? O Rafinha não dá conta mais de subir o jogo todo, é um cara que fica ali mais preso na direita. E eu acho que o Lucas, evidentemente, né, um cara muito perigoso.
no primeiro jogo lá, ele fez a jogada individual, né? Fez o gol em cima do Cruzeiro, mas eu acho que ele está jogando um pouco fora de posição, né? Eu, particularmente, concordo com as críticas da torcida do São Paulo de que o Luciano jogar de 10 não funciona, e eu não faria isso, mas para o Cruzeiro, se o Zubeldia fizer esse mesmo esquema, eu acho que seria positivo para o Cruzeiro. E o Caleri é um cara que dá muito trabalho para qualquer defesa, né? Mas aí eu não sei como vai ser a escalação do São Paulo, né, Gabriel? Você disse que vai ser um time mais alternativo. Eu tô pensando isso no time titular. Exatamente, porque o São Paulo tem um jogo contra o Botafogo, né, no meio de semana, que é o jogo do ano, então a gente espera que seja um time não 100% reserva. Vamos ver amanhã o que o Zubeldia preparou para esse São Paulo, mas a gente espera que alguns sequer viajem aí, então, para Belo Horizonte. Léo, para a gente fechar um pouco a expectativa do Mineirão, né, que é um estádio que eu gosto bastante também, acho a acústica sensacional, não é uma indireta Arena MRV, mas a acústica do Mineirão, quando a gente teve ali na Supercopa do Brasil, 15 pessoas cantando, parece que tem 5 mil, né, é sensacional. Então um pouco dessa expectativa parcial de público, já caso você tenha, e como que você acha que vai estar o Mineirão para esse jogo de amanhã? Então, segundo a última parcial divulgada pelo Cruzeiro, mais de 40 mil ingressos vendidos. Deve ficar aí entre 40 e 45, que é um público, na minha visão, acima do esperado. Até porque o Cruzeiro tem um jogo importante na quinta-feira, por mais que seja fora de casa. É um domingo, 6h30. E aqui em BH, a torcida do Cruzeiro, para quem não acompanha, né, principalmente quem não é daqui de Minas, a torcida do Cruzeiro é muito grande, né, é a maior do estado, mas grande parte da torcida do Cruzeiro se concentra no interior. E é um jogo que não é muito atrativo para o torcedor do interior. Domingo, 6h30 da noite, então um cara que pega a estrada fica perigoso, tem que trabalhar domingo ou, né, estudar cedo na segunda-feira. Eu acho que é um público acima da média. O Cruzeiro, nesse horário, no Campeonato Brasileiro, tem colocado 30, 32, 33. Então está acima do esperado. E é um fator muito importante para o Cruzeiro. É um dos melhores mandantes do campeonato. Só não venceu 2 jogos como mandante até agora. Um em Cariacica, que foi um jogo vendido pela gestão do Ronaldo ainda, que o Cruzeiro tentou reverter e não conseguiu. Perdeu para o Fortaleza, teve muita reclamação do gramado. E um jogo recente contra o Internacional, ficou 0-0. O Cruzeiro amassou o Inter, só que perdeu um pênalti na reta final. O goleiro do Inter, o Antony, defendeu o pênalti do Caio Jorge, mas de resto o Cruzeiro venceu todos os jogos em Belo Horizonte, né? Só não venceu esse do Inter e o outro foi no Espírito Santo. Então, assim, o Cruzeiro é muito forte dentro de casa e existe essa reclamação da torcida. Por que o Cruzeiro não joga desse jeito fora de casa também, só em casa? Eu acho que tem tudo para dar trabalho para o São Paulo amanhã. Até esse jogo de amanhã, né, Léo? É claro, já é uma partida que também tinha uma expectativa de venda de mando de campo, chegou a ser anunciado isso para ser jogada em Brasília, conseguiram reverter. Talvez por isso também a galera vá abraçar mais o Cruzeiro em um horário que é um horário ruim para se ter futebol também, né? Ruim, exatamente. Você falou isso, o Ronaldo tinha vendido 2 jogos. Esse do Fortaleza em Cariacica e esse contra o São Paulo em Brasília. Depois que o Cruzeiro perdeu para o Fortaleza em Cariacica, a torcida do Cruzeiro reclamou muito, porque naquele momento o Cruzeiro tinha 100% de aproveitamento como mandante, tinha ganhado todos. E aí a torcida ficou muito irritada com essa perda dos 100%, a primeira derrota, e falou, putz, contra o São Paulo tem que jogar no Mineirão, um jogo importantíssimo, o Cruzeiro já não dá muita sorte com o São Paulo em Campeonato Brasileiro, se jogar fora de casa, aí que pode entregar os 3 pontos mesmo. Isso estava um clima de derrotismo, muito antes. Aí o Pedrinho fez todos os esforços, e inclusive, igual eu estou falando, 42 mil ingressos segundo o último balanço. E o ingresso está caro, viu? O ingresso para esse jogo de amanhã não está barato, todo mundo reclamou, mas o Cruzeiro internamente explicou para a gente, né, a imprensa, de que foi preciso aumentar um pouco do valor do ingresso para pagar essa multa, porque o jogo já estava vendido, o Cruzeiro conseguiu reverter, e para não ter tanto prejuízo financeiro assim, ele colocou o ingresso acima do valor normal, né, dos jogos, mas mesmo assim, casa cheia para amanhã. E para fechar a perguntinha, para virar o corte depois, seu palpite, qual que é seu palpite para Cruzeiro e São Paulo, Léo? Jogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão, aqui em BH.
Então, Gabriel, eu vou fazer um pouco. Todo mundo sabe que eu cubro o Cruzeiro, mas eu sou torcedor do Cruzeiro. Então, obviamente, eu vou torcer por uma vitória do Cruzeiro. Se fosse o time titular do São Paulo, que aparentemente não vai ser, eu achava que era um empate. Mas como o São Paulo vai com um time meio alternativo, pensando no Botafogo no meio de semana, eu acho que dá para o Cruzeiro ganhar de 1-0 aí. Muito obrigado pela sua participação. Faça seu merchan para a galera que tá com a gente aí também. Para te acompanhar é @leonageral nas redes sociais. Twitter, infelizmente, acabou, né? Mas no Instagram e nas outras redes sociais. A gente sente falta, né? Faça o merchan para a galera aí que tá acompanhando. Então, galera, para você aí, torcedor do São Paulo, se quiser ficar por dentro do Cruzeiro, não só nesse jogo, né? Eu sei que a torcida do São Paulo e a do Cruzeiro, elas são irmãs, né? Se dão super bem. Se você quiser aí acompanhar nosso trabalho com o Cruzeiro diariamente, é @leonageral, como o Gabriel falou. Isso no Instagram, no antigo Twitter, agora é Blue Sky, né? Todas as minhas redes sociais são @leonageral. Muito tranquilo de achar aí. Obrigado aí pelo convite, viu, meu amigo? Precisando, estamos às ordens aí. Show de bola, Léo. Muito obrigado pela sua participação. A audiência que esteve conosco, muito obrigado também pela participação. Deixe o seu like, se inscreva no Arquibancada Tricolor. Este vídeo é um oferecimento Superbet, porque o AT agora é super. Leia o QR Code e faça a sua aposta na Superbet com o cupom do Arquibancada Tricolor. Um abraço, voltamos amanhã então para a nossa jornada esportiva direto aqui de BH, direto do Mineirão, de Cruzeiro e São Paulo, 6h30. O bicho vai pegar. Tamo junto.